Meio-dia e 53, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. E hoje foi dia da 21ª reunião extraordinária. E foi aprovado em primeira análise, na legalidade, o projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que institui um plano de ações destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela violência doméstica contra a mulher. Entenda a proposta. A vereadora Débora Palermo protocolou na Câmara um projeto de lei que visa instituir um plano de ação destinado às crianças e aos adolescentes em situação de orfandade causada pela violência doméstica contra a mulher em Campinas. Então, é um atendimento tanto na área da saúde, educação, judiciário, para que elas não fiquem desamparadas, né? Então, seria regularização de guarda, acompanhamento escolar, acompanhamento psicológico, inserção em cursos que ajudem esses adolescentes no mercado de trabalho, profissionalização, para que eles não fiquem à mercê, né, na perda dessa mãe, que eu falo que depois da mãe que perdeu a vida, as maiores vítimas são essas crianças e esses adolescentes. Segundo o projeto de lei, cabe a responsabilidade à Prefeitura de verificar se a criança ou adolescente tem direito ao benefício, devido à morte da genitora ou responsável legal. E ainda, se todas as medidas judiciais ou administrativas foram tomadas para o recebimento. Eu acho que é um trabalho conjunto de toda a rede de proteção da criança e do adolescente, assistência, educação, saúde, em conjunto, em busca, né, dessas famílias, dessas crianças, e um trabalho conjunto para atender as necessidades dessas famílias que ficam com essas crianças, inclusive garantindo que elas não sejam separadas, né, não haja desmembramento de grupo de irmãos, e também esse amparo, todo o que eu disse, desde guarda até verificação se eles têm alguma questão judicial, herança, alguma coisa, acompanhamento na escola, acompanhamento pela saúde com psicólogos, uma assistência integral, não só às crianças, mas à família que acolheu e que fique com essas crianças e adolescentes. De acordo com a parlamentar, a matéria vai acolher a criança e o adolescente em todos os sentidos, incluindo a saúde mental. Psiquiatra ou psicólogo, para que eles possam tratar, né, essa perda, esse luto, vivenciar esse luto com o menor prejuízo possível, né, e dando esse suporte para que eles superem, né, se é que superam, né, um trauma dessa magnitude. Então, este projeto que foi protocolado e aprovado hoje pelos parlamentares em primeira discussão, agora vai entrar em pauta novamente para ser votado em segunda análise no mérito. Olha só, na última quinta-feira, a Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor aqui da Câmara se reuniu pela terceira vez. Esta comissão é presidida pelo vereador Eduardo Magoga. Vamos conferir então o debate que aconteceu. 4 projetos de lei foram discutidos e votados na terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. Estiveram presentes o presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga, e os membros Luiz Cirilo e Carlinhos Camelô, ainda o suplente Igor Diego. O primeiro projeto trata da discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Carlinhos Camelô, favorável ao substitutivo total, ao PL 405/2017, processo 225/901, de autoria do senhor Campos Filho, que altera os artigos 2º e 3º da Lei número 11.624, de 22 de julho de 2003, que dispõe sobre a proibição do comércio de veneno denominado organofosfocarbamato, conhecido como chumbinho, em farmácias, supermercados, mercearias e similares, no município de Campinas, e dá outras providências. Luiz Cirilo e Eduardo Magoga votaram favorável e, por isso, o projeto foi aprovado. O segundo item foi a discussão e votação do parecer favorável de Eduardo Magoga a um projeto de lei de 2020 e emendas de autoria do vereador Arnaldo Salvetti, que institui um programa de combate e prevenção
a violência contra a mulher no município de Campinas. Vereador Cirilo, como vota? Senhor presidente, eu acompanho o parecer exarado por Vossa Excelência no PLO 181/2021, projeto de autoria do vereador Arnaldo Salvetti. Consequentemente, fica consignado o meu voto favorável. Obrigado. Vereador Carlinhos, como vota? Só mandar para você esses dois aqui, para você ler o que estão falando. Encaminhar para você. Vereador, eu também acompanho o voto da Vossa Excelência, Eduardo Magoga, favorável. Obrigado, vereador. Então, o projeto está aprovado. O terceiro item foi a discussão e votação de outro parecer favorável de Eduardo Magoga, dessa vez a um projeto de lei de 2021 e emendas de autoria de Luiz Cirilo. Também foi aprovado. Dispõe sobre a criação de canal de atendimento telefônico em todas as empresas prestadoras de serviço por aplicativo no âmbito do município de Campinas e da outras providências. O meu voto já foi exarado favorável, então peço o voto ao vereador Carlinhos Camelô. Como vota, vereador? Eu também acompanho o voto da Vossa Excelência. O projeto é muito interessante para a cidade de Campinas, no qual proposto aí pelo vereador Cirilo, que sempre tem projetos aqui bons para essa casa, então meu voto é favorável também. Obrigado, Carlinhos. Eu passo a palavra ao vereador Cirilo para ele se posicionar e, se você quiser, vereador, já comentar sobre o projeto da importância, o senhor fica à vontade. Como é de conhecimento de todos, hoje a tecnologia permitiu que a compra, a aquisição de produtos seja feito via internet, seja feito via os canais aí, de telefone. Ocorre que, infelizmente, algumas empresas deixam a desejar na hora em que ela vai fazer o pronto atendimento. O objetivo desse projeto é criar realmente esse canal de atendimento, onde o consumidor que prestigiou aquela empresa, através de um site de compras, ou mesmo pelo telefone, ele possa ter um canal de comunicação para que ele possa reclamar. O objetivo principal é a reclamação. Outro parecer de Magoga compôs o quarto item da reunião. Ele foi favorável a um projeto de lei de 2021, de autoria do prefeito de Campinas, que altera uma lei de 2013, que dispõe sobre obrigatoriedade de bares e restaurantes fornecerem como opção comandas impressas para controle de consumo dentro do estabelecimento. Também foi aprovado. Os parlamentares agradeceram por mais uma discussão concluída. Só queria aqui parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem feito nessa Comissão de Economia e Direito do Consumidor, que eu sei que o senhor é combatente, está sempre aí nessas reuniões, participando e procurando o melhor para a cidade de Campinas. E também na quinta-feira foi realizada a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, que debateu a ciência da Unicamp e o programa CEPID da FAPESP. Confira como foi. Paulo Gaspar preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, que é permanente na Câmara de Campinas. Essa Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida por mim, Paulo Gaspar, temos também a Paola Miguel, o Paulo Haddad, o Arnaldo Salvetti e o Carmo Luiz. Essa terceira reunião ordinária teve como tema as áreas de pesquisa e ciência em Campinas. O vereador abordou, entre outros temas, a importância da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que em 2022 completa 60 anos e que tem tido um papel fundamental no combate à pandemia de coronavírus. Em 2021, a FAPESP abriu uma nova chamada do programa CEPID, destinado às áreas de ciências biológicas, médicas e agrárias, para financiamento de projetos no valor de 40 milhões em 5 anos para cada projeto. O diretor científico da FAPESP, professor Luiz Eugênio, que está aqui conosco, falará sobre os CEPIDs existentes e sobre essa nova chamada, onde foram recebidas 36 propostas pela FAPESP
e 3 delas serão selecionadas para o financiamento. Foram criadas diversas linhas de financiamento, mas talvez aqui a propósito dessa reunião, a principal delas foram instituídos os CEPIDs, Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão. O objetivo central aqui, como o nome já diz, era que a ciência no estado de São Paulo não apenas contribuísse na geração de conhecimento, então, o braço aí de produção de novas descobertas, mas que também isso, de alguma forma, produzisse inovação, talvez com o potencial de gerar empresas, patentes, novos negócios, e produzisse disseminação do conhecimento, a parte da difusão, de alcançar a sociedade. Vários dos CEPIDs desembocaram no que a gente chama de spin-off, né, que são, a partir de você girar um peão, certas coisas podem derivar daí. E nesse sentido, as startups, que é o termo mais popular, vários dos CEPIDs que nós temos hoje financiados, produziram startups de muito sucesso, startups que, volta para a Covid, foram e têm sido relevantes para testes de PCR, ou para máscaras filtrantes, insumos biológicos, o que quer que seja. Então, na prática, a nossa expectativa é que os novos CEPIDs também se dediquem a isso e também à difusão do conhecimento. Esse evento, na Câmara dos Vereadores do município de Campinas, é um ponto central. Assim, isso tipifica o que um CEPID deveria estar fazendo. Então, se fosse para contar pontos aqui para os proponentes de Campinas, mesmo antes de terem a sua proposta aprovada, supondo que alguma das propostas venha a ser aprovada, eles já estão começando a fazer a atividade de difusão, que é fundamental, porque a ciência não se dá no vácuo, a ciência se dá na sociedade e para a sociedade. A reunião contou ainda com a participação de 2 professores do Instituto de Biologia da Unicamp, universidade que atualmente tem vários projetos financiados pela FAPESP. Daniel Martins Souza e Hernandes Carvalho falaram sobre suas contribuições científicas. O parlamentar agradeceu os palestrantes e exaltou a ciência no país. Nós temos um fundo partidário de 1 bilhão por ano e um fundo eleitoral de 5 bilhões por ano, e falta verba para ciência, para pesquisa, para saúde e para educação, né? Isso só revela que o nível de saúde psicológica mesmo, que eu digo, tanto quanto humanidade, quanto sociedade brasileira, porque a gente vê aqui todos os professores falando sobre a pesquisa da saúde, nível mental, físico e social, como foi citado, mas existe a saúde do caráter ainda, que eu acho que a gente está um pouco longe de desvendar esses mistérios, mas a gente espera que a história da humanidade, nós já avançamos muito nesse sentido, né? Saímos da época das cavernas, das guerras incessantes para a democracia, e agora a gente está num outro processo de aprimorar essas democracias espalhadas pelo mundo. Ainda existe guerras, estamos vendo uma acontecendo aqui às nossas vistas, né? Então, aí vem o meu discurso dizendo em relação a isso, né? Aos governantes, aos políticos, que ainda, infelizmente, ainda estão num nível ainda muito aquém, numa posição totalmente contrária do que a ciência caminha, né? Então, a gente espera que a ciência realmente venha a ser a salvação do mundo e que ela consiga superar aí essas barreiras psicológicas da humanidade que ainda continuam primitivas, mas avançando. Durante a 13ª audiência pública da Comissão de Constituição e Legalidade, foi debatido um projeto de lei complementar sobre extinção e criação de cargos. O tema central foi sobre a escolha de um novo regente para a Orquestra Sinfônica aqui de Campinas.
Na última quinta-feira, dia 14 de abril, foi realizada a 13ª audiência pública, comandada pelo vereador e presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, Carmo Luiz. Promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, com o objetivo de debater o projeto de lei complementar número 21/2022, que altera a lei complementar número 301, de 22 de abril de 2021, que extingue e cria cargos em comissão de direção, chefia e assessoramento, todos de livre provimento e exoneração, fixando suas atribuições, requisitos, e extingue e cria funções gratificadas, revoga parcialmente dispositivos da Lei Complementar número 64, de 16 de abril de 2014, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar número 90, de 15 de dezembro de 2014, e outros atos normativos municipais e da outras providências. Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo, explicou como é feita a escolha de um futuro regente para a Orquestra Sinfônica de Campinas. E a partir do momento que houve a alteração desse PL, onde criam os novos cargos, e entre eles o cargo de maestro, através da Lei Complementar 301, de 22 de abril de 2021, esse era o nosso norte ao buscar um regente que estivesse, até então, na descrição do cargo, um maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas. E quando ao final do ano o nosso regente, que estava no momento o maestro Toro, saiu, a gente então passou a contactar os candidatos que tinham sido indicados, através de um processo com a associação, e o que a gente se deparou, numa análise, inclusive, que a gente fez junto com a Secretaria de Justiça, era que a nossa lei, naquele momento, ela trazia algumas restrições e que a gente teria muita dificuldade, naquele momento, de fazer a sucessão do maestro para a cidade. Peter Canuto, secretário municipal de Justiça, ressaltou na audiência que o projeto de lei vem para adequar as exigências do regente para as exigências do mercado. Também presente na audiência, Samuel de Almeida Miranda, presidente da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, aproveitou sua participação para explicar a diferença entre maestro e regente. O vereador Major Jaime marcou presença e ainda comentou sobre uma possível emenda. Mas eu gostaria, até estou propondo aqui uma emenda, no sentido de que a gente possa trazer também a sociedade civil, que a gente possa trazer outros entes ligados à cultura que também possam colaborar e ajudar nesse processo. Confio e quero conhecer, Samuel, a sua associação, quero ter mais contato, poder colaborar de alguma forma, mas no meu ponto de vista, como um legislador, e também como um cidadão, conversando com outras pessoas, eu vi que talvez seja interessante ter não estou duvidando disso, mas uma legitimidade maior envolvendo outros entes aqui da cultura da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade cultural e eu acredito que a nossa orquestra é um dos pilares para que a gente possa novamente colocar a nossa cidade em destaque perante o Brasil. Também participaram da reunião o vereador Luiz Rossini, Fernando Zuben, diretor da orquestra, e Ayrton Aparecido, diretor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. O procurador-geral do município de Campinas, Antônio Caria Neto, comentou sobre o assunto do ponto de vista jurídico. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a competência legislativa com relação à criação ou extinção de cargos públicos do Executivo é de competência do prefeito. Então, à medida em que houve uma discussão a respeito da indicação de um regente, isso gerou, por parte da secretária, por parte dos secretários, a necessidade de uma alteração legislativa. Então, e ficou bem claro
pela exposição da secretária Alexandra, que havia uma dificuldade na legislação, na indicação de uma pessoa que preenchesse todos os requisitos da lei. Então, essa mudança se torna necessária para se fazer o quê? Uma exigência atual. Olha só, após indicação do vereador Permínio Monteiro, foi inaugurado um espaço para atividades educativas e culturais no bairro Jardim São Fernando. A criançada estava feliz da vida. Também pudera, né? Foi inaugurado pela Prefeitura de Campinas o espaço multifuncional Maria Aparecida Machado Pinheiro, no Jardim São Fernando. Esse barracão multifuncional, ele vai apoiar muito a escola Círio Magro e vai ter aqui atividades culturais, artísticas, esportivas, e é muito importante. Era um pedido da comunidade aqui, da região do São Fernando, e agora nós atendemos através de uma luta do vereador Permínio Monteiro. O vereador Permínio Monteiro já havia, inclusive, protocolado indicação. Portanto, essa era uma luta antiga, não é mesmo, vereador? Exatamente, André. É um sonho hoje que está sendo realizado, onde o prefeito entrega esse barracão multifuncional de várias atividades culturais, de reforço escolar. Maria Aparecida Machado, que era uma senhora que começou há 45 anos, né, um trabalho onde sua filha trabalha aqui, que é a tia Fátima. E é muito importante a gente estar participando dessa entrega, onde foi uma indicação do nosso mandato, no mandato passado. Fizemos várias reuniões com o Vanderlei de Almeida, que é o Vandão, na época secretário de Relações Institucionais, hoje nosso vice-prefeito, e foi realizado esse sonho para as crianças. Tem mais de 600 alunos aqui nessa escola. E hoje a gente pode falar com muita propriedade, onde o prefeito Dário Saad entrega esse barracão de atividades culturais. E foi atendido um pedido nosso, com várias e várias reuniões, com indicação, tudo dentro da legalidade, baseado na prerrogativa que cabe ao vereador, fazer indicação e lutar pela população, principalmente a população mais carente, que são as crianças que precisam do conhecimento, do estudo e de uma escola apropriada para ter a educação necessária para o conhecimento. O local será para atividades educativas e culturais, tanto da escola quanto da comunidade. A criançada vai ganhar várias atividades culturais, vai ganhar o reforço escolar, vai ganhar a interação com outras crianças e onde também poderá ser aberto aos finais de semana para a comunidade frequentar, com uma capoeira, um curso de atividades culturais, um judô, um jiu-jitsu, um balé para as meninas. Então, é um local para a comunidade, mas que está anexa à escola e vai primeiro contemplar a escola e depois toda a comunidade da região. A estrutura está legal, né, prefeito? Uma estrutura legal, um local adequado para que as crianças possam, além de estudar aqui do lado na escola, e depois que sair da escola, ter aqui atividades complementares. Então, é fundamental dar condições para nossas crianças. O projeto de lei de autoria do vereador Jorge Schneider, que foi aprovado aqui no Legislativo em 2 votações, que obriga a divulgação dos telefones do Disque Denúncia de Violência contra Crianças e Adolescentes na cidade, foi sancionado pelo prefeito e agora é lei. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial a Lei número 16.221, que obriga a divulgação do serviço Disque Direitos Humanos, o Disque 100, para denúncias de violência contra crianças e adolescentes, e do telefone do Conselho Tutelar. A norma foi criada pelo vereador Jorge Schneider. A nossa preocupação sempre é que as leis sejam do conhecimento de todos. E a população, às vezes, não sabe uma ferramenta tão importante como essa, que é a possibilidade de nós fazermos denúncias contra maus tratos, contra a não permissão com que a criança seja uma criança. De acordo com o projeto, deverão ser afixados cartazes em locais como bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, condomínios, escolas, lotéricas, farmácias, ônibus do transporte público municipal
e prédios públicos. Nós temos que divulgar. Por quê? Porque a população frequenta esses locais e elas têm que ler que, através do Disque 100, elas podem pensar numa Campinas melhor. O não cumprimento da lei pode gerar notificação, multa de R$ 420, suspensão das atividades e até o cancelamento do alvará de funcionamento. E os valores arrecadados das multas serão revertidos ao Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você é responsável também. Se você ver alguma coisa, você hoje tem o Disque 100 sendo divulgado para a sua colocação e vamos ajudar nossas crianças. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad, que institui o Banco de Armações de Óculos Novos e Usados para fornecimento gratuito no município de Campinas, também foi aprovado aqui no Legislativo, sancionado pelo prefeito e agora é lei. Publicada no Diário Oficial do dia 13 de abril, a lei de autoria do vereador Paulo Haddad, de número 16.226, institui o Banco de Armações de Óculos para fornecimento gratuito no município de Campinas. Esse projeto havia sido retirado de pauta para melhor instrução, voltamos com ele agora à pauta, já com todas as adequações, discutimos com alguns secretários, inclusive com a secretária de Bem-Estar Social, a Vanecleia Moro, fizemos aí algumas adequações, num projeto relativamente simples, mas que vai também colaborar para a nossa população tão sofrida, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade poderão adquirir, né, as suas armações de óculos através de bancos de óculos. A lei determina que pessoas físicas ou jurídicas podem fazer a doação da armação de óculos em locais que serão especificados pelo Poder Público Municipal. O artigo 3º também cita que o município pode contar com a participação de entidades públicas ou privadas, desde que elas realizem ações de cunho social. E também podendo, de alguma forma, realizar parcerias ou realizar aí alguns convênios com algumas óticas, e as pessoas que se beneficiarem dessas armações, de posse, né, da receita, poderão se dirigir aí às óticas e ter aí um desconto, né, na confecção do seu óculos. Enfim, isso é para um segundo momento, quando da regulamentação dessa lei. Mas essa lei, ela vem, de alguma forma, somar algumas outras leis já votadas aqui. Posso citar aí a lei do amigo, do vereador Fernando Mendes, né, do Banco de Órtese e Prótese, uma própria lei minha também do Banco de Ração.